Pessoal, agora eu vou resolver para vocês a página 360 do módulo 11, porque resolvendo um exemplo fica mais fácil de ter uma percepção sobre o exercício. Então, pessoal, aqui eu tenho dois triângulos. Por mais que a posição deles, esteja diferente, esse tá um pouco mais inclinado, esse tá com a base dele de pé. Então, se você colocá-los, numa mesma posição, por exemplo, se você colocasse esse na mesma posição desse, o que eu teria? Eu teria que o vértice A corresponde a esse vértice A1, seria a mesma figura, só que agora ela está posicionada de um modo diferente, apenas isso. Vértice B é correspondente ao vértice B1, vértice C correspondente ao vértice C1. O que eu pude analisar? Isso aqui é sinal de congruência. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A1, B1, C1. Por quê? O que eu pude perceber? AC, eu não coloquei traço em cima de segmento, porque AC, sem o traço, quer dizer, estou preocupado com o tamanho de AC. Então, aqui, ó, AC tem um tamanho de 5,8 centímetros. E A1, C1, que é a medida correspondente a essa medida aqui, também mede 5,8. Então, eu coloquei que AC é igual, porque o tamanho é exatamente igual a A1, C1. Medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A1. Ambos medem 125. O segmento AB, ó, AB, que é correspondente a A1B1, tá, gente? É porque o modo que foi posicionado está diferente, mas eu conseguiria pôr esse triângulo, se eu recortasse ele, exatamente em cima desse. Então, o AB é correspondente com A1B1, e eles têm o mesmo tamanho. Que tipo de congruência eu tenho? Lado, ângulo, entre eles, lado novamente, correspondente. Qual o nome da congruência? Lado, ângulo, lado. Agora, nesse triângulo, novamente, esse está de pé, esse está um pouco inclinado, só que eu posso corresponder os vértices D com D1, E com E1, F com F1. O que eu tenho aqui, ó? Triângulo ADF é correspondente ao triângulo D1, E1, F1, por quê? DE mede 5, assim como D1, E1, então são lados com o mesmo tamanho. EF também tem o mesmo tamanho que E1, F1, e DF tem o mesmo tamanho que D1, F1. Qual é meu tipo de correspondência? Eu tenho uma correspondência entre os dois triângulos apenas sobre os lados, que são os três lados iguais. Eu não tô dizendo, gente, cuidado, que esse triângulo é equilátero, não. Eu tô falando que os lados correspondentes de cada um deles têm medidas iguais e valem para os três lados de cada um. Um corresponde ao mesmo lado do outro. Então, eu tenho uma correspondência de lado, lado, lado. Aqui, ó, G correspondente com G1, H correspondente com H1, I correspondente com I1. Esse triângulo é correspondente a esse, como eu mostrei aqui, né? E o lado G, H mede 4, assim como G1, H1. Ângulo reto é o mesmo para H e H1. E o ângulo oposto ao lado, eu tenho um lado aqui, ó, correspondente. O ângulo oposto a ele é o 35, que está para o outro lado. Então, ele é oposto. I mede 35, assim como I1 mede 35. Que correspondência eu tenho? Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado que eu já tinha. O nome da congruência é lado, ângulo, ângulo oposto. É uma correspondência LAD.
ângulo oposto. Aqui, J correspondente a J1, assim como K é correspondente a K1, e L é correspondente a L1. J, K, J1, K1 tem a mesma medida. Está aqui. Ângulo J corresponde a ângulo J1, mesma medida. Tá aqui. E ângulo K e ângulo K1 possuem a mesma medida. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, entre os ângulos, lado de novo, correspondente e congruente. Eu tenho uma correspondência do tipo ângulo, lado, ângulo. Tudo bem, gente? Esse aqui foi os casos de triângulos que eu mostrei para vocês. Vou postar esse vídeo no plural. Vejam até o fim. Tentem fazer os exercícios e se atentem no tipo de correspondência, no tipo de congruência, gente, usando, ó, esse vértice J é correspondente a esse vértice, gente, e não a esse aqui, ó, tá? Você tem que imaginar que esse triângulo, se fosse recortado, caberia exatamente em cima desse. Isso, então, seria um vértice correspondente. K com K1, L1, que é o ângulo que não apareceu, né? O valor dele não está na figura, ele é correspondente com esse ângulo L, que o valor dele também não apareceu na figura. Então, você tem que se atentar para cada vértice e para cada ângulo, tudo bem?